Ele chama assim as pessoas, seus discípulos e apóstolos, e pergunta assim, né, o que eles estão dizendo a meu respeito? O que o povo diz a meu respeito? E uns dizem, você é profeta, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Ele fala para Pedro, e você? Tu és o filho do Deus vivo. Dando uma rápida recapitulada. E, por favor, me lembre de falar em voz alta, porque tem coisas que não aparecem no rádio. Eu não quero usar microfone, porque eu gosto de ficar com as mãos livres. Ele fala, Pedro, o que você fala? Tu és o filho de Deus vivo. Então, baseado, e Jesus fala para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, não foi instituto bíblico, não foi a tua igreja, não foi Espírito Santo. Glória a Deus. O Pai que revela, porque é o Pai que faz a revelação do Filho. E ele fala, então Pedro, então Simão, agora tu és Pedro. E sob essa revelação de quem eu sou, você vai edificar uma igreja. Sob esta pedra revelacional. Qual era a pedra revelacional? Que ele é o Filho de Deus. A revelação não é Pedro. A revelação é o que Pedro continha dentro dele. Baseado numa revelação do Espírito. No fundamento, perfeitamente. E é isso que a gente vai trabalhar, isso que a gente tem trabalhado aqui, não doutrinas. Eu não gosto de doutrina. Amém. Eu trabalho por revelação, a minha chamada é por fundamento. Aleluia. Até trocar fundamento, tirar a religiosidade, colocar a revelação de Deus na vida de cada um de vocês. Amém. Ferramentas para que vocês atuem em qualquer área da vida de vocês. Porque tem coisas que a gente aprende, que a gente só vai funcionar dentro de sistema religioso. Agora, a Bíblia não é para os de dentro, a Bíblia é para os de fora. Por isso Deus tem falado ultimamente, chamados para fora. Chamados para fora. Porque a Bíblia te abre um leque de entendimento. E quando você entende o reino, você começa a manifestar o reino aonde quer que você vá. Por isso Jesus falou, ide. Ele não falou, permanecei. Ele não queria uma igreja grande. Ele queria o quê? Uma grande igreja. Qual a diferença de uma igreja grande e de uma igreja grande de uma grande igreja? Elevar o nome de Jesus ao mais distante possível, né? Várias nações. A intenção da igreja. Isso é uma igreja grande. Qual a diferença de uma igreja grande? Igreja uma grande grande espaço físico. Também. Uma grande igreja É a que multidão. prega a verdade. Uma grande igreja que faz grandes obras, né? Isso é uma grande igreja. Né? Mas ainda não é uma igreja grande. Nós somos a Não está no igreja. tamanho isso aí. Nós somos a igreja. Hã? Nós somos a igreja. Beleza? Certo? Beleza. Agora ainda a Se pergunta nós tivermos permanece. mais informações, mais capacidade de conhecimento, nós vamos ser enviados e vamos fazer o propósito de Deus. Fazer grande obra. É Fazer edificação grande de obra. oração? Nós somos. Edificar para Nós a temos que oração. ser a grande igreja. Uma coisa é uma grande igreja. Uma coisa, outra coisa é uma igreja grande. Nós somos a igreja grande. Existem igrejas grandes, mas elas não são grandes igrejas. O que torna a igreja grande é a qualidade da sua revelação interior. Nós estamos aí, né? Jesus pegou 12. Deu verdadeiras impartições neles, eles mudaram o mundo. Todo o sistema judaico junto não conseguiu fazer nada. Jesus pega 12 caras. Improváveis, segundo a... Porque não sei se você sabe, pela tradição judaica, todo homem, ele é, a princípio da família, ele é tirado para ser treinado dentro de uma sinagoga. Do 0 aos 7 anos de idade, ele tem que decorar tantos textos bíblicos, do 7 ao 14, ele tem que decorar e depois passar na prova. Tá? E durante esse tempo que você está sendo provado, a qualquer momento, o sacerdote, obrigado, o sacerdote, ele poder chegar na sua família e fazer o seguinte, tá? Se ele fizer assim, ó, é que você está aprovado. Se você chegar assim e fizer assim, ó, você está reprovado. Tá? Então, a qualquer momento,
Ele poderia pegar o filho daquela família, levar de volta para casa e falar assim para o pai, está reprovado. O caso de Samuel foi esse? Ou foi diferente dele? Eu não me lembro especificamente. Agora eu estou me atendo a uma outra dinâmica aqui agora. Tá? Mas fica uma boa pergunta, coisa para se estudar. Porque ele foi criado dentro da sinagoga, né? Eu creio até que ele tivesse sido aprovado, porque ele substitui Eli, né? Porque Eli era um sistema, Samuel chamou outro sistema. Era um sistema dentro de... Talvez a gente fale sobre isso, se Deus permitir, a gente vai falar sobre isso hoje. Porque por causa daquela resposta que você deu semana passada, abriu uma outra dinâmica aqui. Tá? Houve um divisor de águas. Para quem não estava aqui, nós estávamos falando sobre Noé. Tá? Eu acho que nós estamos falando sobre Noé ainda, porém agora sobre uma nova dinâmica, porque quando basta uma pessoa trazer uma revelação, que o céu abre para todos. E a resposta, e a colocação que foi dada aqui a semana passada, tá? Abriu o céu para uma outra dinâmica. Me abriu uma estrada que eu posso entrar nela. Tá? E por quê? Não sei. Sei que porque vai ser distribuído aqui é uma coisa que vocês não vão ver em qualquer lugar. Coitado de vocês. Entendeu? É algo bem mais profundo, algo que sai fora do sistema religioso, mas entra no apostólico e profético. Tira-nos do lugar comum e nos coloca em lugar de governo. Porque no reino de Deus quem governa é quem tem revelação. No tempo de vacas gordas, quem manda é o faraó. No tempo de vacas magras, quem governava? José. Porque ele tinha Revelação. Conhecimento dos tempos e os modos. Palavra apostólica e profética tem a ver com o conhecimento, com revelação de tempos e modos de Deus. Por isso que eu falei que eu não gosto de doutrina, gosto de revelação. Quando nós entramos nessa dinâmica de Noé e sua arca, o que nós estamos entendendo que a última coisa que Deus quis fazer foi construir um barco. Porque o que ele quis construir verdadeiramente? Uma mentalidade. Por quê? Na Bíblia diz que o Velho Testamento é a sombra das coisas que haveriam de ser. O que é sombra? O que é uma sombra? É o reflexo. O que está aqui não é a realidade, mas é a sombra do que haveria de ser. Aqui é uma sombra do que é isso. E isto não é isso. Isto é uma sombra do que é isso. É um reflexo do que haveria de ser. Então as coisas do Velho Testamento são uma sombra, uma xerox, daquilo que haveria de ser no Novo. O que aconteceu no Velho Testamento de uma maneira material seria uma chave de entendimento para aquilo que haveria de ser no espiritual manifestado no Novo Testamento. Por isso que você não pode descartar o velho do novo, porque um se encaixa no outro, um explica o outro. O Novo Testamento revela o Velho Testamento. É por isso que você vai falar para mim, Tex, você gosta mais de ler o Novo ou o Velho Testamento? Eu gosto mais de ler o Velho Testamento. Por quê? No Velho Testamento, agora que você tem um entendimento apostólico e profético, você extrai muito mais coisas. O que antes para me parecer mais complexo, agora me parece mais claro. Vocês já viram aquela... Assim, os caras põem um texto cheio de letra. Você olha assim, você não tem bulhufa. Aí os caras te dão um gabarito. Tem uns furinhos no lugar certo. Quando você põe esse furinho no lugar certo em cima daquela página, aparece a frase direitinho escrita. Que nesse buraquinho só aparecem as letras. Você sabe do que eu estou falando? Já tem entendimento do que é isso? O que é isso? Chama-se um gabarito. O gabarito, quando você põe o gabarito aqui, traz a revelação das letras que estão confusas. As letras que estavam confusas passam a ter sentido. E aquelas que só te confundem são apagadas. Isso é revelação. Revelação é quando aquele embaralhado de letra que você olha, você não entende, bulhufa, e alguém te revela aqui, pá, aquilo te abre uma dinâmica, entende? Tá? Gênesis 6, que nós falamos ano retrasado, falando sobre a Arca de Noé, fala de uma dinâmica de se criar algo na terra, de uma mentalidade. O que Deus estava falando, o que aconteceu no Velho Testamento, Deus estava revelando para nós.
Deus, por intermédio das coisas que está acontecendo lá, está falando comigo hoje, no século XXI. O que para eles foi de uma tal maneira, serve para mim hoje. Porque Deus não muda. Deus muda as ferramentas. Muda as plataformas, mas nunca mudou o objetivo. O objetivo é estabelecer na terra um povo maduro. Um povo que sabe o que, quando e quando. O que me remete a uma pergunta. No entendimento de cada um de vocês, o que é a palavra, o que significa ser santo? Separado. Separado, kadosh, hebraico, separado, boa. Mas ela é boa, mas ela não explica, eu quero coisa prática. O que significa ser santo? Nunca ter pecado? Nunca ter pecado. Quem mais? Ser diferente do mundo, né? Ser diferente do mundo, ok? Purificado. Purificado. Quem mais? Ser santo. Ser santo. Ser santificado, ser dado pelo poder superior uma missão, uma revelação para ir cumprir. Isso não seria comissionado? Seria uma comissão. Também. Ser santo é muito mais simples do que se imagina. Assim. À vontade. Ser santo é muito mais simples. Olha para cá, gente. Olha para cá. Ser santo é muito mais simples do que se imagina. Bom? Olá, tudo bom? Ótimo. Ser santo, ter uma definição de santidade, é o seguinte: é fazer o que Deus quer, na hora que Deus quer, com quem Ele quer, por quanto tempo Ele quiser. Isso é ser santo. Mais ou menos isso. Isso é ser santo. Viver as vontades do Pai, quer dizer, né? Isso aí, gostei. Agora começamos a ser apostólicos. Porque colocam tanta coisa na nossa cabeça que você fala, nossa, jamais eu vou cumprir. Vira uma utopia. Ah, eu não vou ser santo mesmo? Quer saber uma coisa? Né? Então, mergulho. Agora, quando eu entendo que ser santo é apenas fazer o que Deus quer, com quem Ele quer que eu faça, do jeito que Ele quer que eu faça, pelo tempo que Ele quer que eu faça. Que vamos lá. Durante milhares e milhares de anos, eu pecava, trazia o meu animal correspondente ao meu pecado, ele deve ter estudado sobre isso, e pela morte daquele animal, o meu pecado era coberto pelo sangue sacrificial. Amém? Beleza. Isso foi geração após geração. Certo? Beleza? Enquanto isso, em Gotham City, um cara chamado Jesus, chapado de tudo, chefe de quadrilha. Hoje eu sou Jesus, mas naquela época não, eu era um rebelde. Tá? Um cara filho de Maria e dizia a ele que não era filho de José. E José acreditava naquilo. É, não é? Fez um monte de coisa que não fez nada de anormal. Porque naquela época eu conheci um judeu messiânico, lá em Jerusalém, em Jerusalém, e ele me explicou uma coisa. Ele falou, irmão, na época em que Jesus Cristo fazia milagre, na época dele tinha mais 500, e tinha o nome de Jesus também. Então, como é que os caras não acreditavam? Porque tinha muito. Porque Satanás ele é assim, ó. Satanás, eu acho que ele nasceu na China ou no Paraguai. Porque ele falsifica o negócio e barateia. Entendeu? Então, como ele não tem o poder criativo, então ele tem o poder de quê? Imitar e deteriorar. Para que entre em descrédito. Tá? Então, baseado nisso, vamos falar assim, tá? Esse cara chamado Jesus, esse cara vai numa cruz, numa sexta-feira, e ele é crucificado do meio-dia até na véspera do Shabat, que é o pôr do sol. E esse cara morre. E o fato é que daqui para frente, nenhuma... Quantas leis mosaicas tem mesmo? Quantas leis tem na Bíblia?
Quem arrisca o número aí? 5, Quantos mandamentos tem? 10, 12. 2. Que dá mais? É mais. São 10 mandamentos, mas leis mosaicas são... Dá, são 613. Tá? Eu ia chutar... Só maninha. Deus falou, você quer ser santo? Sacrifício Facinho. Toma aí 600. Olha só, isso aqui os caras fazem de Moisés. Olha o tamanho do negócio. Obedeça 613 mandamentos. Se você quiser ser santo. Quem que vai fazer isso? Ou então, pela fé, creia na morte do meu filho Yoshua HaMashiach. Só que o problema é que não teve grandes sinais de maravilha, sinais pirotécnicos, anjo, não. Houve a morte de um homem que foi humilhado pelo comando de Roma. E o fato é que esse cara morreu. E doravante, tudo que você acreditava de Kadosh, que é hebraico, santidade, santo, já não tinha mais valor nenhum. Porque Deus mudou a plataforma. Agora não é mais pela observância até 613 leis, mas pela fé no Filho de Deus. E não apareceu nenhum anjo do céu, não fizeram nenhuma propaganda, não tinha Facebook, não tinha Instagram para fazer propaganda. Deus mudou e acabou. E Deus continua fazendo isso. Deus, quando ele quer mudar a dinâmica, ele tira o povo de dentro do seu sistema e começa a fluir em coisas novas. Saul. Deus chamou Saul, não chamou Saul? Mas Saul começou a pisar na bola. O que Deus fez? Rejeitou, E tirou, E? levantou outro. para Davi. Ele matou Saul? Não. Continuou no governo, porém já não tinha mais relacionamento com Deus. Porque a unção já tinha sido transferida. Deus estava com Elias? Estava. Mas Elias começou a desvirtuar do sistema. O que Deus faz? Levanta Eliseu. Samuel. E onde Samuel ele é treinado? Aonde, hein? Justo com o Elias. O próximo. E Deus tira sempre o próximo de dentro do velho. De onde saiu Jesus? De dentro do sistema. Quando Deus não quer mais, quando Deus está vendo que aquele sistema não é mais operante na terra, ele destrói o sistema? Não. Ele levanta outro. Davi é levantado rei por Deus. Saul percebe aquilo e começa a persegui-lo. Ele sai. Estou certo ou errado? Tá certo. Quem saiu? Davi. Quem era o errado? Saul. Jesus estava dentro do templo. João Batista era filho de sacerdote. Eles se moveram. Quem se moveu? Jesus e João Batista. Quem estava errado? O sistema ou eles? Paulo de Tarso começa a ministrar na igreja de Éfeso. Só que começou a dar palavras bem fortes, palavras bem profundas de entendimento e conhecimento apostólico e profético. O que fizeram com Paulo? Tiraram Paulo. Paulo pegou 12 pessoas e montou a escola de tirano. E ficou 2 anos ensinando esses caras. Paulo foi tirado. Quem estava errado? O sistema ou Paulo? O que eu aprendo com isso? Que nem sempre o herege é o que saiu, mas é o que ficou. Estou fazendo isso para vocês pensarem. Sempre que o mundo classificou como herege, o apóstolo Luiz Hermínio fala uma coisa que eu achei muito interessante. Aquele que é criado dentro da gaiola, quando vê um voando, fala que ele é doente. Este voa.
herege pecador. Tem que viver como nós, hein? Preso na gaiola. Não posso abrir asas, que não permite. Aquele voa, ataca a pedra nele, mas não pode nem abrir as asas para atacar a pedra. Né? É dentro desse estado de um sistema. Marionete do sistema. Então ele chama de doente aquele que voa. Agora Deus chamou a mim e você pegou. Amém. O texto está falando para sair fora do sistema, não estou falando para sair fora do raciocínio da nossa mente. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este cosmos, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. O que é a renovação da mente? É essas coisas que eu vou brincando com vocês. O que é santidade? Um fala isso, outro fala aquilo. Não, gente, é simples demais. Tem que ser simples, senão você não vai conseguir. Então, ser santo. E aí? Deus fala para mim, agora não é mais pela observância das 613 leis, agora é pela fé no Cordeiro. Doravante, não façam mais sacrifícios usando pela fé. Estou santo. Ainda que no sistema me chamam de herege. A letra mata, o espírito vivifica. Pronto. É isso aí. Porque Deus se move. Deus não muda, mas ele se move. E aí, quem dorme com o barulho desse? Deus, ele não muda, graças a Deus. Isso me garante uma paternidade fiel. Ele não muda, pelo se move. Então o que eu tenho que entender? Eu tenho que fluir com ele. Fluir com ele. E o que Jesus está fazendo nessa conversa que ele tem com Pedro e os apóstolos, é vendo para onde está fluindo. Porque para você começar a formar uma denominação à sua volta, é 2 minutos, velho. Agora, para transformar uma grande igreja, é uma coisa. Agora, para se tornar uma igreja grande, que são grandes mentes brilhantes. Quando você vê as epístolas de Paulo, o que Pedro fala das epístolas de Paulo? Os caras têm umas coisas que não dá para entender, mano. Você já repararam isso? Pedro fala isso? Meu, Paulo é demais. Paulo, quando foi explicar a revelação dele para Pedro, então Pedro é assim, tal, Pedro. Fala o seguinte, mano. Você só esquece da viúva, você não entendendo nada que ele está falando. E era uma questão do apóstolo para apóstolo, hein? Por quê? Tem apóstolo e tem apóstolo. Banda larga. Tem banda larga e escada. Né? Outro lá que é 30 mil megabytes lá. Ok? Acho que agora eu vou começar a pregar. Vamos começar? Só a introdução. É isso aí. Consegui prefaciar a minha mensagem, né, pastor? Agora nós vamos entrar na Eu mensagem. queria que esse cara, só para cumprimentar o pastor, leva meia hora. Conversa. Ai, Deus, deixa o homem trabalhar. Uma pérola. Eu gosto dele porque quando ele abre a boca ele solta mais legal. Você tem que levar a sério isso. Olha, gente, quando nós começamos a semana retrasada falando dessa janela chamada Noé, Noé sou eu e você. O que é? Noé, ele tinha um estilo de vida diferente dos outros. Por que ele tem um estilo diferente de vida dos outros? Deus olhou para ele e falou, vou chamar esse cara. Por que Deus chamou Gideão? Estava todo mundo fugindo do ataque dos filisteus. Gideão permaneceu. Tem épocas na nossa vida que dá para você colher muita coisa, mas tem épocas na sua vida que você tem que viver de migalhas. Mas Gideão, o que ele entendeu? Ele falou, eu não vou fugir. Eu tenho uma família para sustentar. Teve épocas que eu ganhava milhões. Agora eu estou ganhando centavos, mas seja lá o que for. Em uma época da minha vida, eu deixei de ser vendedor técnico de plástico, um salário bem razoável, e fui ser porteiro de hotel. Que houve um plano de governo aí há uns anos atrás, que de repente todas as firmas fecharam. Estou tentando lembrar, plano Collor, plano Bresser, alguma coisa que aconteceu. Perdi meu emprego, milhares de pessoas ficaram desempregadas,
O único emprego que arrumaram para mim, o único emprego que tem para você é ser porteiro de hotel. Das 11 da noite às 7 da manhã. Eu falei, e agora? Era um salário mínimo, mas com uma cesta básica. E eu ganhava muito mais do que um salário. Mas o que adianta eu olhar para trás, né? Peguei esse emprego, fiquei nele. Trabalhei 19 dias, né? Eu trabalhava das 11 da noite às 7 da manhã, chegava em casa às 9 da manhã, dormia das 9 às 11, e das 11 eu comecei a trabalhar por conta, e comecei a fazer outras coisas. Até que me abriu porta, fiquei lá 19 dias. Eu tinha um entendimento que eu podia fazer algo diferente. Trabalhava com o telefone aqui. Eu dormia das 7 às 9, o telefone aqui dava 9 às 9 e pouco, eu levantava e começava a fazer meu trabalho. Assim, tá? A gente falando dessa janela de Noé, falando de uma... Deus está procurando na terra um tipo de gente diferente. Um tipo de gente que tem uma mentalidade diferente. Remanescente. Um remanescente, um estilo de gente. Você lembra que nós pegamos as medidas? Quem lembra das medidas da árvore? Tu lembra? Então fala aí. As medidas e o que ela significa? Como você quiser. 300, né? Vem cá. São os remanescentes. Vem cá. Vem cá, filho. Não, porra. Não? Vem aí. Se prepara, é questão de tempo, você vai estar aqui mesmo. Vem. Fala um pouco aí. 300 são os remanescentes. Tipo de gente diferente. É. Isso. 50 é o número da liberdade, né? Maturidade. Não, maturidade é o 30, né? Maturidade, 50. Então, É o da libertação, né? Jubileu, Que é o Jubileu, 40 que é escravo. É isso aí. Glória a Deus. Então, é isso aí. Como é que fala na Bíblia, né? Os velhos e os jovens, né? Tentou jogar uma pegadinha. Isso que ele falou, é isso que Deus está procurando na terra. Número 300. Um remanescente. O que é um remanescente? Deus nunca fez, não faz e nunca vai fazer grandes coisas com um grande número de pessoas. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Pode ver isso. Eu falei isso na semana passada. Vou repetir. Está escrito lá em João 3,16, e Deus amou. Um bom da maneira que deixou o filho do filho, uma morrer na cruz para todo aquele que não crê, não pereça, mas... Olha, parece a reza. Isso todo mundo sabe. Agora, quem sabe dizer aquele versículo diz assim, que Jesus não se dava com a multidão. Onde é que está escrito isso? Cri? Jesus via a multidão e falava, simbora, acabou. Simbora. Raspa. Por quê? Porque Deus nunca fez nada. Quando você vê multidão, velho, pode crer. É para pedir, É doação. como é que é? É sopão. É por semana que faz as igrejas, como é que é? Não, esqueci o nome. O pessoal faz de 7 semanas, 5 semanas. Campanha. Tá? Você vê lá, né? 7 semanas para obter sua bênção. As igrejas já enchem. Agora fala 7 semanas para você perder tudo para a honra de Cristo Jesus. Não vai ninguém. João, abre aí. João 6, versículo 66. E para a gente não falar que o texto é herege, João 6,16. não. 66, né? É o famoso 666. João, peraí. Já estás aí? Amém. Só pegar um pouquinho aqui. Eu devia ter vindo para cá antes. Jesus. 6,66. Quer ver? É o Qual que é? Lê Seis. a partir do 60 até o 66. Muitas 660. coisas. E os seus discípulos, ouvindo isso, disseram,
duro é esse discurso. É do discurso de Jesus, tá? Vou dar só uma contextualizada. Tá falando de Jesus aí, tá? Vamos lá. No meu título. Bora. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe, isso vos escandaliza. Que Isso seria- vos escandaliza? É uma pergunta. Continua. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia, por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Vai. Lê o versículo 66, já leu o 67. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Duro é esse discurso. Quem poderá, desse dia em diante, passar a não seguir mais? Sabe por quê? Enquanto estava no pão e peixe, nos milagres, aquela multidão. Quando Jesus viu que tinha muita gente, aí ele muda o discurso. Aí ele começa. Ele começa a revelar a natureza dele. Porque é o seguinte, as pessoas suportam tudo. Um curandeiro, mais um curandeiro. Um profeta, mais um profeta. Agora, quando ele falou quem ele era, ele falou, eu sou filho de Deus. Quando falou dessa paternidade divina, aí o sistema caiu de pé. E é interessante isso. É interessante isso. Obrigado. É muito interessante. Quando eu dou as aulas que eu dou, falando de princípios apostólicos e proféticos, a gente causa alguma bala, mas traz algum crescimento. Agora, quando eu falo de paternidade, aí o bicho vem na minha direção. Porque o sistema aguenta tudo, menos falar de paternidade. Porque o sistema órfão não consegue se mover na paternidade. Jesus, enquanto fez o que fez, todo mundo, beleza, quando ele fala, eu e o Pai somos um, aí o sistema começa a vir para cima. Porque Satanás, ele é criação, ele não é filiação. Quer deixar Satanás endemoniado, queimar o chifre dele? É muito falar assim, eu sou filho do Deus vivo. Ele não aguenta isso, porque ele sabe que ele, por mais poderoso que ele seja, ele é apenas uma criação. Ele não tem filiação. Fala agora. Uma criatura. Não tem direito à herança. Não tem direito à herança. Então, quando Jesus vê, mostrando aqui, ele fala assim, não é por campanha. Jesus vai sempre questionar o motivo pela qual nós estamos andando. Aquele trecho que todo mundo fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte? Dificuldades. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Está comigo. E por que não levou ele no vale da sombra da morte? Agora, a gente precisa conhecer o que é o Vale da Sombra da Morte. Não é um lugar filosófico, é um lugar físico. É um lugar geográfico. Esse lugar, já falei. Eu vou tornar a falar. Esse lugar era um lugar que era um vale mesmo. O que é um vale? Você anda numa planície, de repente começa a aparecer um lugar que começa a descer. Começa a formar um vale. Você começa a descer para esse vale. Agora esse vale, ele vai dar lá no Rio Jordão. Eu só não me lembro exatamente, como falam que tem 20 quilômetros, outros falam que tem 200 quilômetros, eu não me lembro exatamente, desculpa por isso. Não tinha me preparado para isso. Mas esse vale é um lugar que para você chegar lá no Rio Jordão, você tinha que passar por ele. Não tinha outra maneira. Porque se você chegasse aqui, o Rio Jordão estava bem lá embaixo, não tinha como.
A única maneira de você... E a gente sabe que rio na Bíblia significa um lugar de fronteira, um divisor de águas, um novo tempo. Batismo para um novo tempo, Rio Jordão. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Né? Então, indo por isso. João Batista operava nesse lugar, que é um lugar de fronteira, para uma nova vida. Então, para você chegar nesse lugar, você tem que passar por um vale. Agora, o que é um vale? Você começa a andar, ele começa a descer, e o que era planície, começa a ficar um monte, um vale, né? Um morro do meu lado, e outro aqui. Certo? E vou descendo, aquilo vai se afundando cada vez mais. Na verdade, não é que eu estou afundando, eu estou me alinhando para chegar no mesmo plano que está o rio. Agora, nesse processo, se você não tivesse preparado, e eu passei um tempinho lá no deserto, aquelas mudanças climáticas grotescas, né? 2 graus à meia-noite e 52 graus ao meio-dia. Então, uma mudança climática, cara, você tem que andar com sobretudo, tirar tudo, colocar na mochila. Se você pisar em lugares errados, derrete a sola do tênis. São coisas tremendas. Então, o que ele fala assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, porque muitas pessoas morriam no processo. Davi perdeu muito rebanho ali, de ovelha, né? E por que Deus permite que você passe ali? Porque o que isso significa? Haverá um tempo na minha vida, na sua vida, em que tudo vai bem. O que é você andar fora do vale? Você tem visão de tudo. Tá? Você tem controle. Né? Você está num bom emprego, tua família está legal, as coisas estão bem. Então você está debaixo aqui. Agora, é Deus quem te leva para esse lugar. Por que ele fala assim? Vem, neném. Vem, neném. Vem. Por quê? Porque ele quer confrontar as suas reais motivações internas. Então, como é que ele vai mostrar? O que é confrontar? O que é revelar? Deus não sabe o que você é? Sabe. Só você não sabe o que você é. Então, a única maneira de Deus mostrar você, para você, é te colocando numa situação de ventos contrários. Entendeu? Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que é o vale da sombra e da morte? O que é sombra? Sombra na Bíblia significa falta de revelação, falta de entendimento. Você não consegue planejar mais nada. Há um tempo na sua vida que você faz... Eu vivi isso. Havia um tempo na minha vida que eu fazia 10 coisas, 12 dava certo, velho. Até as coisas que eu não fiz davam certo. Eu falei, nossa, eu tô bem na fita. E foi assim. E Deus sabe me olhando. Sabe me olhando. Ele olhou. Os anjos, joga. A música da Xuxa, tá na hora. Joga ele pro vale. De executivo numa empresa. Eu nem dava a mão pra gente tatuada. Pra mim, gente tatuada era gente de baixa esteira. Eu não falava com pobre. Pobre só dava conselho de longe. Estou falando isso na boa. E me achava crente. Eu sabia as coisas que eu sabia, eu aprendi as coisas que eu aprendia, eu prosperava para pisar nos outros. Eu prosperava para ser uma bênção, eu prosperava para ser pior do que o Satanás. Obrigado. Pior do que o Satanás. O Satanás, pelo menos, ele está numa visão. Ele é seu inimigo mesmo, né? Agora, pior do que o Satanás, pior do que o inimigo declarado, é um falso amigo, né? Isso que te ferra mais ainda, é um traidor. Mas Deus foi trabalhando na minha vida, me levando para esse vale da sombra da morte. O que é esse vale da sombra da morte? É quando as suas reais motivações começam a ser manifestadas. Então eu vi que no fundo, dentro de mim, que era bandido, picareta, falso. Isso foi um processo. Fui perdendo. Aí eu fazia 10 coisas, antes eu fazia 10 coisas e 12 davam certo, né? Passei a fazer 15 coisas e 19 davam errado. Tudo aquilo que eu me achava expert em fazer, a minha linha de trabalho, eu era considerado um dos melhores do país. Cheguei num ponto, eu morava numa casa de 770 metros quadrados. A garagem dos meus carros ficava embaixo da minha piscina.
casa tinha 10 guardas armados, todos camaradas. Não só para minha casa. Eu morava junto com o delegado da Polícia Federal, o prefeito, só a máquina. E eu cheguei a ter que quebrar uma escada de madeira para colocar na lareira, na churrasqueira, para esquentar um prato de macarrão, que era a última coisa que eu tinha para comer em casa. Não tinha mais nada, não tinha tostão para nada. Luz, era um casal de médicos sempre lá, que passou um fio para ter lâmpada, tinha que ter luz em casa. 110. Então não podia tomar banho. E a minha banheira, só a minha banheira na minha casa, não faz isso. E no entanto, não podia tomar banho porque não tinha dinheiro para pagar a luz. E no início eu tive uma ideia sobre um sistema de venda. Eu falei, nossa, isso aqui eu não preciso nem de Deus para me ajudar. Isso aqui eu vou fazer acontecer na minha vida. Peguei o meu carro, era um carro 6 cilindros, 4.0. E para ir nesse lugar que eu tinha que ter essa reunião com a pessoa, indo e volta, dava quase 90 km. Eu olhei o combustível, dava para ir. Falei, mas na boa. Já peguei as contas que eu tinha que pagar, porque essas pessoas já me conheciam há muitos anos. Na hora que eu depositar a ideia para ele, fala, está fechado com você, cara. Aí eu falo, então já me antecipo aí uns 10 mil para dar um gás aí, porque eu estou parado. Depois eu pego o resto. E fui, cara. Cheguei lá para gravar, tá na reunião. Você está demorando para me atender? Como é que você demora para me atender? Pode entrar. Me sentei. Esse cara multimilionário, tá? O cara chegou para mim e falou assim, é um prazer ter você na nossa empresa, mas antes que você fale qualquer coisa, eu vou te falar assim, ó, seja lá o que for que você tem para oferecer, minha palavra é não para você. Eu vi, ele sentado falando, eu vi atrás dele, eu vi o Senhor Jesus assim, ó. O Senhor dá graças aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. Eu falei, e esse cara que falou não para mim, era um cara que há 12 anos atrás eu transformei a fortuna deles de milhões em bilhões. Podemos falar de tudo, menos de negócios. Como vai a sua família? Quase que falei, passando fome, graças dele, não vontade de falar isso tudo. Eu cheguei para ele e falei, cara, eu não tenho o que comer, minha conta assim, eu não tenho como voltar para casa. Você pode me ajudar? Olha só que eu preparei a gravata, né? Pasta de cor, de um executivo com um projeto de milhões, viria um pedinte. Você pode me ajudar, por favor? O cara levantou assim, pegou as contas de luz, né? Isso aqui pode ser ocupado. Abriu a gaveta, pegou a merreca lá, para que você pode comer. Quer continuar aqui? Aí você perde toda a estribeira, né? Aí já não vinha enfiar a casa, aqui para arrumar uma desculpa para eu sair daquela sala. Eu consegui uma desculpa, dei a mão para ele. Porque Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste à soberba. Glória a Deus, aleluia por isso. Né? E saber, tinha 38 anos, saber que 18 anos depois, 16 anos depois, o Ronaldo, que era meu ajudante de contas, não consigo fazer conta de cabeça, eu ia fazer tanta tatuagem no meu corpo, né, cara? E eu deixei de ser executivo para trabalhar com tatuagem. Você acredita na palavra dessa? É uma coisa que Deus falou. E foi nesse lugar, trabalhando com tatuadores, que Deus foi refazendo a minha vida. Ele tem refeito a minha vida. Edificando de tempo. Glória a Deus. Aí sabe por quê, gente? Uma coisa que eu estou falando para vocês. A diferença de ter uma igreja grande e uma grande igreja. Uma igreja grande, você tem o espanto das pessoas. Tá? A igreja grande. Para uma grande igreja, você obtém respeito das pessoas.
Dá para entender isso? A diferença? Vê aquela igreja? Tem 13.000 membros. O que prega lá dentro? Bênção para os outros. É uma igreja grande. Agora uma igreja, uma grande igreja, uma igreja que você entra aqui e no prazo de 3, 4 anos, ela vai fazer o que com você? Ela vai te dar um destino profético, apostólico. O que Jesus fez, 3 anos e meio, o que ele falou para o povo? O povo andou com ele, falou para Pedro, para Marcos, para Lucas, para João, vem, vem, vem. A palavra de Deus, o esquema tem que ser isso aqui. 3 coisas. Vinde a mim. Vinde após mim. E ide em meu nome. Vinde a mim. Vinde após mim. E ide em meu nome. É isso que Deus tem preparado em vocês. Como? Mas eu estou aqui fazendo um tratamento. Alguns profetas Deus colocou dentro de uma baleia. Comparativamente vocês estão numa boa, né? Não? Pelo menos estou sentindo cheiro de vômito de baleia nenhum aqui. Está tudo de banho tomado. Não tinha para quem pregar lá. Tá? Apenas Deus está corrigindo a rota de alguns apóstolos e profetas aqui dentro. Glória a Deus. Obrigado.